Então, galera, vamos agora, né, falar aí sobre estabilidade global. Vamos começar aí quanto ao coeficiente gama Z, certo? A gente tem dois tipos, né, pessoal, de análise quanto à estabilidade global. A gente tem, pessoal, o principal, né, que a gente utiliza aqui, né, que é o gama Z. E também temos, né, para um caso aí específico aí, o análise, né, pelo coeficiente P delta, ok? Então, galera, os esforços de vento, né, são já responsáveis, né, pelo deslocamento nessa direção. A gente está vendo aqui a nossa estrutura, né, aqui é a estrutura original, né, e quando ela é sujeita aos esforços, seja esforço de vento, esforço de chuva, entre outros, né, mas o principal geralmente é o esforço de vento, ele causa um certo desaprono na sua estrutura, certo? E o coeficiente gama Z, ele mede, né, qual é a deslocabilidade, né, da estrutura, certo? Lá na norma, pessoal, a gente vê, né, que a gente tem os parâmetros para se analisar. Classificamos, né, a estrutura em dois tipos. Quando ela é uma estrutura de nós fixo, o gama Z é menor ou igual a 1,1, certo? Então não se considera nesse caso os esforços de segunda ordem. Já quando a estrutura, pessoal, ela é maior que 1,1, aí já entra, né, pessoal, o, o, a consideração dos esforços, né, de segunda ordem e se torna uma estrutura de nós móveis, certo? E é nesse caso aí, pessoal, que a gente começa, né, a se utilizar, né, a pensar aí na utilização da análise pelo o coeficiente P delta, certo? Quando ele tem um valor, né, de deslocamento acima de 1,1, certo? Se torna estrutura de nós móveis. A gente procura não trabalhar, certo, pessoal? Como sendo a estrutura de nós móveis, a gente tenta trabalhar no limite, certo? No máximo é 1,1, certo? Tenta reduzir o máximo. E como é que se reduz isso? A gente vê aqui, pessoal, que a estrutura ela vai ter um deslocamento significativo, né? Vai ter um deslocamento, toda estrutura ela é deslocável. Não existe uma estrutura que nunca vai ser deslocável. Uma estrutura, por mais alta que ela seja, ela vai ter um deslocamento. Deslocamento é esse, é claro que não é perceptível a olho nu, certo? Vai ter um deslocamento que vocês podem calcular, certo? Para saber, beleza? E, claro, né, vocês podem ver aqui também que temos aqui efeitos de segunda ordem desprezíveis, quando ele tem, no caso aqui da estrutura totalmente contraventada, então, tipo, vai ter um deslocamento? Vai, mas vai ser desprezível. Aqui é significativo, ou seja, está tendo deslocamento mais do que o necessário. Certo? Do mesmo jeito aqui, ó. Isso aqui, imagina aqui a situação de uma barra, né, de uma torre aqui, um pequeno balanço aqui, a gente está vendo aqui que ela não tem, tipo, é uma torre, ela não tem seção suficiente, vai deslocar mais do que necessário, certo? Então aqui é um quadro como se fosse a estrutura de nós móveis, certo? Já que a estrutura de nós fixos tem o deslocamento? Tem, ok, pessoal? E o que é que a norma aí, pessoal, nos fala, né, sobre essa análise, né? Uma análise não linear, né, com segunda ordem, né, pessoal? Uma solução aproximada, pessoal, para a determinação dos esforços de segunda ordem, né, consiste na avaliação dos esforços finais, primeira ordem mais segunda ordem, a partir da majoração adicional dos esforços horizontais, da combinação de carregamentos considerados, né, por 0,95 γ-Z. Esse processo só é válido para um γ-Z menor ou igual a 1,3, certo? Então, nesse item, pessoal, a norma, né, simplifica a determinação dos esforços de primeira ordem mais segunda ordem total, ok? No EBERIC, pessoal, a estabilidade global da estrutura pode ser avaliada, né, de diversas maneiras, certo? Como eu disse a vocês, a gente já tem aí os dois tipos de classificação, certo? E lá no item 15.5.2, pessoal, existe também um parâmetro alfa, né, e o coeficiente γ-Z, que é apresentado também na norma, lá no item 15.5.3, certo? O parâmetro alfa, em teoria, certo? Somente pode ser adotado, pessoal, em estruturas reticulares simétricas, né? Como é comum que as estruturas sejam assimétricas, né? Tanto geometricamente como na questão relacionada à vinculação entre elementos ou carregamentos aplicados na estrutura. Então, na maioria dos casos, né, este parâmetro ele não vai ser adequado para se analisar os efeitos de segunda ordem global das estruturas. Né? No que diz respeito ao coeficiente γ-Z,
né, pessoal, que é o indicado para edificação de no mínimo 4 pavimentos, certo? Seguido aí, né, o exposto, né, que a norma nos apresenta como calcular tudo mais, ok, pessoal? Também temos uma outra consideração a se fazer, pessoal, que a norma, né, na sua versão de 2014, ele passou a considerar, pessoal, o vento e desaprumo juntos, certo? Mas com critérios que permitem considerar um ou outro, né? Então, esse item é um item lá na norma, certo? Vocês podem verificar lá. Ele fala, né, que a consideração das ações de vento e desaprumo deve ser realizadas de acordo com as seguintes possibilidades. Quando 30% da ação de vento for maior que a ação do desaprumo, considera-se somente a ação do vento. Letra B. Quando a ação do vento for inferior a 30% da ação do desaprumo, considera-se somente o desaprumo, respeitando-se a consideração, né, desse gama 1 mínimo aí, gama, né, esse φ1 mínimo, né, conforme aí definido, né, lá no exposto da norma, ok? Nos demais casos, pessoal, combina-se a ação de vento e desaprumo, sem necessidade da consideração desse deslocamento mínimo, certo? Nessa combinação, pessoal, admite-se considerar ambas as ações atuando na mesma direção e sentido como equivalente a uma ação de vento. Portanto, como carga variável artificialmente amplificada para cobrir a superposição. A comparação, pessoal, pode ser feita, né, com os momentos totais na base da construção e em cada direção. E isso também é uma nota, né, pessoal? O desaprumo ele não precisa ser considerado para os estados limites de serviço, né? E o que seria esse estado limite de serviço, pessoal? São os critérios de segurança, né, que estão aí relacionados, né, ao conforto para os usuários, durabilidade da estrutura, aparência e boa utilização, né, de uma maneira geral, ok? E aí o exemplo aí mais comum, pessoal, é do estado limite de serviço, que a gente já conhece, certo? Vocês devem conhecer, né, que provoca desconforto aos usuários, a perda de durabilidade da estrutura, ou até mesmo o risco, né, à segurança, né? São os seguintes: a vibração de estruturas, uma forte vibração, um excessivo deslocamento das lajes e vigas, os recalques consideráveis, certo? E a fissuração exagerada, certo, pessoal? E lá dentro do EBERIC, né, a gente caracteriza essa etapa aí como sendo a análise das flechas, certo? Que a gente vai aprender aí, né, no nosso módulo prático. E lá também, pessoal, a gente vai ter um pórtico, né, um pórtico de deslocamento, certo? Quem já mexe com o EBERIC já sabe que temos aí um pórtico de deslocamento para fazer uma análise visual, certo? Basta vocês irem lá em análise pórtico unifilar, que vocês vão poder aí analisar. Então, o local que vocês vão ver, o deslocamento, né, o maior deslocamento, vocês vão notar que as barras estarão em vermelho, ou seja, aquele ponto merece um pouco mais de atenção. Quando vem amarelo, laranja, certo? Então, vocês vão ver que é aceitável, mas tem que ser dado uma certa atenção. E quando tiver verde, ou ele está superdimensionado, ou ele está ideal para o seu dimensionamento. Isso aí vai variar muito agora com a quantidade de pilar, a posição do pilar, que a gente vai ver aí posteriormente. Ok? E como é que é calculado, pessoal, o coeficiente gama Z, né, pessoal? O coeficiente gama Z, ele é definido, né, de acordo com essa formulação. Gama Z, né, ele é 1 sobre, né, o momento total, né, 1 menos, né, o delta M total, certo, dividido por 1 momento 1 em total, certo? E esse primeiro fator aqui, pessoal, esse primeiro fator, ele é a soma dos produtos, né, de todas as forças verticais, né, atuantes na estrutura, né, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos na análise de primeira ordem. E esse segundo fator aqui abaixo, certo? É o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais, com seus valores de cálculo em relação, né, à base da estrutura. Ok, pessoal? A verificação, pessoal, do gama Z, seguindo, né, o exposto lá na norma 618, ela é válida, pessoal, para estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares, como eu disse a vocês, certo? Então, assim, pessoal, serão calculados valores de gama Z para cada combinação de cálculo definida, né, em cada direção, né, de aplicação do vento que foi considerada no projeto.
Uma vez, pessoal, que o valor gama z representa o próprio efeito de segunda ordem, né, deve satisfazer aquelas duas condições, certo? Que a gente expôs. Porém, né, para considerar uma estrutura indeslocável, né, ou seja, uma estrutura de nós fixo, o gama z tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a 1,1. Isso é que a gente vai poder verificar isso lá, né, nos relatórios de análise da nossa estrutura. Beleza, pessoal? Então, galera, esse é um dos módulos. Na nossa próxima aula, a gente vai conhecer rapidamente, certo? Um pouco sobre o cálculo, né, pessoal, do coeficiente P delta, certo? Não que, assim, a gente vá utilizar na nossa estrutura no nosso curso, mas somente aí como um conhecimento aí, né, a mais aí para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galerinha. Até a nossa próxima aula.